Caros amigos, nossos antepassados nos deixaram um rico legado construído ao longo de muitos milênios. Alguns desses achados, no entanto, desafiam a narrativa tradicional da história, porque são feitos tecnológicos muito além da sua época. Com vocês, 3 dos maiores mistérios da antiguidade. Pedra de Al-Nazla, localizada no oásis de Taiman, na Arábia Saudita, a enorme pedra chama a atenção pela forma como foi dividida. De acordo com os geólogos, a divisão ocorreu naturalmente. A base de um lado da pedra teria cedido, gerando fratura de lado a lado. Contudo, podemos observar pelas imagens que as linhas de falha da rocha são horizontais, não verticais, o que torna essa hipótese menos plausível. Além disso, a precisão com que a pedra foi dividida, uma precisão a laser, diga-se de passagem, indica o uso de alguma tecnologia que se perdeu no passado. Seja como for, a pedra de Al-Nazla constitui um desafio à narrativa tradicional que fixa o início da civilização 5.000 anos atrás na região conhecida como Mesopotâmia. Ruínas de Puma Punku. De acordo com a arqueologia oficial, Puma Punku, ou a Porta do Puma, localizada no altiplano da Bolívia, a mais de 3.800 metros, nas proximidades do lago Titicaca, teria sido erguida por volta de 500 d.C. Contudo, não podemos afirmar com precisão. Construções em pedra não podem ser datadas através do carbono 14. Por isso, muitos arqueólogos afirmam que o sítio de Puma Punku é muito mais antigo. Ele teria 20.000 anos ou mais. O próprio desgaste das pedras provocado pela exposição aos elementos da natureza não parece se limitar ao período de apenas 1.500 anos. O desgaste indica um período de dezenas de milhares de anos, visto que são rochas vulcânicas em sua maioria. Surpreendentemente, as pedras de andesito possuem propriedades magnéticas e têm superfícies bastante planas e angulosas, sem vestígios de polimento por abrasão ou corte. Além disso, os povos andinos não tinham acesso a instrumentos de ferro. Como o andesito é tão duro quanto o granito, ambos requerem discos de corte diamantados, tecnologia que surgiu apenas no século XX. Porém, o mistério não se encerra no corte preciso das pedras. Ele inclui sua composição. De acordo com o estudo produzido por Joseph Davidovich e outros, eles encontraram material orgânico nas rochas de Puma Punku. Ora, todos sabem que não existe matéria orgânica em rochas vulcânicas, como no andesito. Logo, a explicação promovida pelos cientistas é de cair o queixo. As pedras seriam compostas por uma espécie de gel polímero, fabricado pelo homem. Se eles estiverem certos, ao invés de trabalharem grandes blocos de pedra, os construtores de Puma Punku só tiveram que preencher moldes previamente fabricados com o polímero que eles haviam criado. Dessa forma, podemos explicar as superfícies lisas e os ângulos agudos presentes naquelas ruínas. Mas não é só isso. Em Puma Punku, há 4 grandes blocos de pedra pesando algo em torno de 150 toneladas cada, que seriam a base do templo. Como os andinos conseguiriam transportar rochas tão grandes no terreno acidentado do altiplano, um lugar tão alto que não há árvores cujos troncos poderiam auxiliar no transporte das rochas da pedreira até o local onde foram assentadas? A proposta de Joseph Davidovich também soluciona esse mistério. Baalbek, localizada no Líbano e conhecida entre os antigos pelo nome de Heliópolis, Baalbek possui um grande complexo de templos, cujo destaque recai sobre os 2 maiores, o de Baco, em melhores condições de conservação, e o templo dedicado a Júpiter, que atualmente possui apenas 6 colunas de pé. Embora não haja uma data precisa, acredita-se que ele foi construído por volta de 60 d.C. A despeito do seu tamanho monumental,
sendo um dos maiores construído pelos romanos, com colunas de 20 metros, 2 vezes maiores do que as que circundam o Partenon em Atenas. A parte mais espetacular do templo de Júpiter está na sua base. Dezenas de pedras pesando em torno de 400 toneladas. Para ser colocado em contexto, ilustrando o que isso significa, o Museu de Arte Moderna de Los Angeles, ao transferir um monólito de 340 toneladas da pedreira até suas instalações, precisou encomendar um caminhão especial de 196 pneus, cujas imagens comprovam a complexidade da operação. Mas Baalbek vai muito além. As 3 maiores pedras, chamadas Triliton, pesam muito mais do que isso, algo em torno de 800 a 1000 toneladas, e ficam localizadas na base do templo. Vem aqui rapidinho. Se o Museu de Los Angeles precisou de um caminhão com 196 pneus para transportar um monólito de 340 toneladas, o que dizer das 3 pedras que cada uma pesa entre 800 a 1000 toneladas? Como os romanos conseguiriam transportar esses 3 monstros? Tá certo que a pedreira não é tão distante do templo, são apenas 2 quilômetros, mas mesmo assim o terreno é irregular e ainda há um aclive, o que torna essa missão mais difícil, se não impossível para os romanos. Ora, não custa lembrar que o guindaste mais poderoso construído pelos romanos conseguia erguer 6 toneladas, o que representa menos de 1% da força necessária para erguer cada triliton. Porém, o mistério se aprofunda ainda mais. Observem a junção de um bloco com o outro. A maneira como os cantos foram polidos, aparentemente com o uso de alguma máquina. Os arqueólogos não têm ideia como os antigos atingiram esse nível de excelência utilizando-se de martelo e cinzel. De fato, é preciso uma fé cega para acreditar que os romanos fizeram tal feito de engenharia. E vamos supor que eles conseguiram, porque os templos em Roma não apresentam pedras tão grandes quanto o Triliton. Não seria mais lógico usar o melhor da sua engenharia para embelezar a sede do império do que gastar recursos numa província localizada nos cafundós do seu imenso território? Não faz o menor sentido. Vejam algumas imagens do Coliseu e observem o emprego de pequenos blocos em toda a construção, nada remotamente parecido com Baalbek. Logo, podemos afirmar com alguma segurança que não foram os romanos que ergueram a plataforma do templo de Júpiter. Simplesmente faltava-lhes a tecnologia para o tamanho feito. Tudo indica que eles encontraram a base quase pronta e ergueram ali um belo templo. Então resta a pergunta: quem construiu a plataforma de Baalbek? Não temos uma resposta. Se os romanos não conseguiriam, o que dizer das civilizações imediatamente anteriores a eles, como os etruscos e os gregos? Isso soa ainda mais implausível. Para descobrirmos seus construtores, precisamos recuar uns 12.000 anos, antes do grande cataclisma, período correspondente a uma civilização muito antiga e da qual temos poucas pistas, infelizmente. Contudo, seu único legado, as grandes construções megalíticas ao redor do mundo, são as testemunhas irrefutáveis da sua existência. E então, desses 3 mistérios, qual você gostou mais? A pedra de Al-Nazla é intrigante, mas Baalbek, até mesmo pelo seu tamanho, chama muito mais a atenção. Contudo, diante dos últimos avanços em relação à composição das ruínas de Pumapunku, os blocos H podem ser a chave para desvendar o mistério da antiga civilização que existiu muito antes de nós, a civilização que Platão chamava de Atlântida. Se você gostou, taca o dedo no like, segue o canal para mais vídeos e qualquer dúvida basta escrever aí embaixo que depois eu respondo. Muito obrigado.